Olá, galera do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo com as novas monarquias. Vocês viram na aula passada um pouco da formação das monarquias nacionais. Eu expliquei no contexto geral de como foi o processo da formação das novas monarquias nacionais. Hoje irei explicar o processo da formação da monarquia nacional de Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Então, abram o capítulo ainda no segundo livro, na página 39, e iremos dar continuidade. Então, pessoal, vocês sabem que durante muito tempo o Império Romano dominou praticamente todo o continente europeu e com o passar dos séculos foi perdendo a sua influência de acordo com as invasões dos chamados bárbaros, ou povos vindos do Oriente. Pronto. Mesmo no século VIII, um povo que vivia ali ao norte da África, um povo que já era islamizado, conhecido como os mouros, invadiram a Península Ibérica. A Península Ibérica é o que vocês estão vendo aí no mapa, que é a região onde está localizada exatamente os países da Espanha e Portugal. Pronto. A formação da monarquia nacional de Portugal e Espanha, para ser compreendida, para ser entendida, devemos lembrar esse fato, a invasão dos mouros no século VIII. Bom, vocês sabem que os mouros, como eu falei, eram povos islamizados que viviam no norte da África, invadiram a região da Península Ibérica. E depois da Guerra da Reconquista, que foi exatamente a guerra que o povo de Portugal e dos reinos que faziam parte, que hoje é a Espanha, né? Porque a Espanha era dividida em vários reinos, que era o reino de Aragão, o reino de Leão, o reino de Navarra. E o reino de Castela, eram 4 reinos: Leão, Castela, Aragão e Navarra. Então, esses reinos depois vão se unir e vão se tornar um único reino, que é o reino da Espanha. Portugal era apenas Portugal, então eles vão travar uma guerra contra os povos mouros. Essa guerra ficou conhecida como a Guerra da Reconquista, e a primeira monarquia nacional que se tem registro foi exatamente a monarquia portuguesa, que ela tem início exatamente no século XII. Então, no século XI depois de Cristo, o movimento das cruzadas, né, organizado pelos cristãos europeus, organizaram um exército e lutaram contra os mouros e começaram o processo de recuperação da região ibérica. Foi um esforço dos portugueses e espanhóis para expulsar exatamente os mouros dessa região. Então, lembra que eu expliquei para vocês o processo da formação das monarquias nacionais. Eram reinos regionais que se uniram e centralizaram o poder na mão de apenas um monarca. Então foi isso que aconteceu exatamente em Portugal. No século XII, sobre a dinastia de Borgonha, porque as famílias se uniram, né? E tal família ser escolhida para ser a família que iria ficar durante um bom tempo no reinado. Então a primeira dinastia de Portugal foi a dinastia de Borgonha. Exatamente, tem início no século XII. O primeiro rei, né, centralizador do poder, foi exatamente o rei Afonso Henrique. Posteriormente, após a morte de Dom Fernando I, o último monarca da dinastia Borgonha, deflagrou-se em Portugal a Revolução de Aves. Então, essa revolução foi empreendida contra as pretensões expansionista do reino de Castela sobre o reino português. Acontece que o reino de Castela, que depois iria fazer parte do reino espanhol, estava tentando expandir o seu reino até Portugal. Então isso aconteceu que aconteceu uma revolução em Portugal e outra dinastia iria tomar o poder dos Borgonha. Foi exatamente a família Aves. Então eles vão assumir o poder em Portugal e vão conseguir. Exatamente, a dinastia Aves vai ser uma das dinastias mais importantes da história de Portugal, porque vai ser a dinastia que vai dar o processo exatamente das expansões marítimas.
Sem falar que a dinastia Aves era uma dinastia que tinha muito apoio dos grupos mercantis, dos burgueses. Então, é uma das importantes, como eu falei mais uma vez repetindo, é uma das dinastias de mais importância na história de Portugal, a dinastia Aves. Então, vocês podem perceber que os contextos históricos que fizeram com que Portugal e Espanha se formassem em reinos é exatamente a Guerra da Reconquista. Então, lembrem disso, que os portugueses e espanhóis estavam sob o poder dos mouros, povos que viviam no norte da África, e eles, a partir do século XI em diante, os espanhóis e os portugueses se uniram contra os mouros e conseguiram expulsar os mouros. Pronto, a formação da monarquia nacional da Espanha, ela vai se consolidar exatamente no ano de 1492, que foi também, por coincidência, o ano que o Cristóvão Colombo chegou na América por um erro, na verdade, né? Então, vocês podem ver que são fatos históricos que ocorreram muito ali próximo e transformaram de alguma forma a história do mundo. Então, o reino de Castela, Aragão, Leão e Granada vão se unir e vão formar o reino da Espanha. E a Espanha vai se tornar um poderoso reino, tanto a Espanha como Portugal. Pronto, agora vamos falar um pouco da França e a Inglaterra. Se por um lado a Guerra da Reconquista se definiu como um elemento propulsor para o processo de centralização monárquica dos reinos ibéricos, por outro lado, a Guerra dos 100 Anos, que foi uma batalha, uma guerra que foi entre França e Inglaterra, foi também um dos fatores que contribuiu para a formação desses dois reinos, ou dessas duas monarquias nacionais. Então, lembrando, Portugal, o fator que contribuiu para a formação da monarquia nacional portuguesa e espanhola foi a Guerra da Reconquista. Já na questão da França e da Inglaterra, foi a Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra que as duas nações lutaram entre si e acabaram, de alguma forma, centralizando o poder na mão de monarcas. Porque era assim, como eu expliquei mais uma vez, eram nobrezas feudais, regionais, que se uniam e vamos guerrear, mas não tinham um rei único, né? Eram vários reinos que se juntavam e iam guerrear com outros reinos que falavam outras línguas. Foi isso que aconteceu na Guerra dos 100 Anos. Então esse fator da Guerra dos 100 Anos foi o que proporcionou, por exemplo, a construção, né? Como teve como consequência a formação, na verdade, da monarquia nacional francesa. Professor, mas como assim? Por que a França e a Inglaterra estavam brigando? É porque a França e a Inglaterra estavam disputando a região rica de Flandres. Era uma região muito importante no comércio europeu, onde hoje é a atual Bélgica. Então, por lá ser um polo econômico importante no continente europeu, esses dois países queriam o domínio dessa região, então acabaram entrando em guerra e os franceses saíram como vencedores. Teve até a atuação da camponesa Joana d'Arc, que foi uma figura importante da história francesa, que liderou uma batalha e conseguiu ganhar dos ingleses. Isso despertou o sentimento nacionalista do povo francês contra a presença inglesa no seu território. E posteriormente, Joana d'Arc foi capturada pelos ingleses e foi queimada pelo Tribunal da Inquisição na Inglaterra em 1431. Então, a guerra se encerrou-se exatamente 2 décadas depois de quando a Joana d'Arc foi morta. E, como eu falei mais uma vez, os franceses foram campeões, né? Campeões não, saíram vencedores, na verdade. O Carlos VIII, da dinastia de Valois, foi coroado em 1429 e foi o responsável pela unificação territorial e política do país, ou seja, da França. Então eu expliquei para vocês o processo da formação da monarquia nacional francesa. E na monarquia nacional inglesa foi diferente. Os ingleses foram derrotados e, por ser derrotados, a Inglaterra entrou em crise interna e 2 famílias passaram a brigar pelo trono inglês, que foi a família York, que representava a Rosa Branca, e a família Lancaster,
que representava a rosa vermelha. Então, entre 1455 a 1485, o que é que vai acontecer na Inglaterra? A Guerra das Duas Rosas, que foi exatamente por essas duas famílias. A família York, a rosa branca, e a Lancaster, que era a rosa vermelha. A Guerra das Duas Rosas. Então eles estavam tentando brigando para tentar ver quem ia ficar com o trono inglês. Terminou que quem venceu a batalha foi os Yorks, mas quem de fato governou o país foi os Tudor, que era uma família que estava apoiando também os Yorks. Então, o primeiro rei dos Tudor foi exatamente o Henrique VIII, que casou com a Elizabeth de York, e ele tornou-se o primeiro governante da monarquia nacional inglesa. Então, o Henrique VIII vai ser exatamente o rei que vai unificar toda a Inglaterra em favor da sua família, em favor do seu reinado. Então, recapitulando, vocês viram que o processo da formação da França foi exatamente a Guerra dos 100 anos, que a França e a Inglaterra combateram para exatamente tentar ter influência na área de Flandres, atual Bélgica. E isso foi o que proporcionou a formação da monarquia nacional francesa, porque os franceses saíram vencedores e eles queriam exatamente essa questão nacional, de ter alguém representando o nacionalismo francês. Já a Inglaterra, houve exatamente a formação da monarquia nacional inglesa, foi a Guerra das Duas Rosas. Então, o conteúdo de hoje foi bastante simples, não é muito complicado de entender. Então, a leitura está na página 39 e 40, pessoal, do livro. E vocês vão responder a parada obrigatória da página 41. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima semana, pessoal.